Fala galera, tudo tranquilo? Hoje vamos continuar o Pergunta aí, edição Crises na Fé, porque cada crise na fé que você passa, sua fé fica mais forte. Então a ideia é falar sobre assuntos que são difíceis, que trazem dificuldade para algumas pessoas, para esperançosamente poder te fortalecer na sua fé e que você possa fortalecer a outros. Então, a pergunta de hoje: línguas estranhas, não sei canta labachuriês, mas falo outras línguas além do português. Então, foi bem uma pergunta, mas gerou, levantou aqui a bola para a pergunta sobre o assunto do falar em línguas. Esse falar em línguas, são línguas misteriosas, algumas pessoas falam línguas dos anjos, ou é simplesmente falar outros idiomas. E para a gente conversar sobre isso, a gente precisa começar montando o paralelo que nas escrituras nós vemos, pelo menos 3 tipos, ou pelo menos 3 ocasiões para oração em línguas. Então, olhando para isso biblicamente, a gente vai ver que tem momentos e formas diferentes de se fazer isso. Nós vamos usar aqui muito como referência o livro Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Suspeito, mas o conteúdo é muito bom. Esse livro, ele moldou já o meu pensamento sobre falar em línguas na minha adolescência, na verdade minha infância já, junto com leituras de outros livros, como por exemplo Andar no Poder, de Dave Robertson, me fizeram muito entender a oração em línguas como uma ferramenta indispensável. Mas vamos lá, eu falei de 3 tipos, pelo menos, de oração em línguas, ou pelo menos 3 ocasiões, e o que nós vemos na Bíblia? Nós vemos que existe a oração em línguas do homem falar com Deus. Isso fala de edificação pessoal e, obviamente, ninguém entende. E nós já vamos ler os textos a respeito disso. A Bíblia também fala do dom de variedade de línguas, onde Deus fala ao homem para edificação coletiva e todos entendem. Não vai ser um mistério que não tem como entender. E a Bíblia também apresenta línguas como sinal aos incrédulos, que o homem fala de Deus a outro homem, vai haver edificação de terceiros e só quem conhece a língua entende. Muitas pessoas pegam textos que se referem a um desses 3 tipos de oração ou de sinal para falar contra o outro, mas na realidade os 3 vão existir e os 3 fazem parte da nossa vivência espiritual. Então eu quero começar com a linguagem de oração para o homem falar com Deus. Nós vemos isso nas escrituras, que o falar em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal. Vemos 1 Coríntios 14, no versículo 14, dizendo o seguinte: porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, se a minha mente está infrutífera, eu não posso estar simplesmente orando num outro idioma. Porque orar em português, inglês, japonês, espanhol vai demandar do meu intelecto a mesma coisa. Ou será que a Bíblia está dizendo que se eu aprendo um segundo idioma, diferente do meu idioma nativo, da minha língua nativa, aí a minha mente vai ficar infrutífera? Então, essa colocação não faz sentido. A Bíblia está falando de uma linguagem de oração espiritual, onde eu estou orando no meu espírito e a minha mente está infrutífera. Sabe por que ela está infrutífera? Porque nem eu entendo que eu estou orando naturalmente. A passagem, na verdade, continua até o versículo 17, dizendo: o que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Quer dizer, se essa oração em línguas deixa minha mente infrutífera e o outro não entende que eu estou orando, o outro não entende que eu estou orando porque ele não fala o mesmo idioma que eu falo, ou porque é um idioma misterioso, porque é uma linguagem misteriosa. Então, isso é algo para se pensar. Entender essa oração do Espírito, no Espírito, a gente precisa olhar para Romanos 8:26, dizendo também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Parte de orar no Espírito é porque nós não sabemos como devemos orar, e essa linguagem de oração nos permite orar segundo o Espírito Santo. Ele nos conduz, como que alguém que conduz alguém numa dança pela mão, o Espírito Santo nos conduz em oração, porque não sabemos orar. Mais cedo, 1 Coríntios 14, no versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque
em espírito fala mistérios. Pera aí, se ele está falando o idioma, um outro idioma, por que ninguém vai entender? Não está dizendo quem fala aquele idioma vai entender, está dizendo que ninguém entende, porque ele fala em mistérios. Então calma, antes de querer jogar fora o labachuriês, entenda, o falar em línguas é uma linguagem bíblica de oração. A Bíblia estabelece isso como uma linguagem de oração para edificação pessoal. Agora, isso diz respeito ao momento individual, onde eu estou orando com o Senhor, porque afinal de contas, ninguém entende, né, o que eu estou orando. E é isso que 1 Coríntios 14, 28 vem dizer: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, se for para as pessoas não entenderem o que eu estou orando, qual é o ponto delas ouvirem o que eu estou orando? Se elas não vão entender, isso não vai trazer edificação coletiva, e se não traz edificação coletiva, não deve ser feito. Então, como algo que traz edificação pessoal, todos nós devemos praticar o orar em línguas. No nosso momento de oração a sós, praticar isso, orar em línguas, né? Oramos com a mente, mas também com o Espírito. Eu gosto de complementar isso, encher, né, aquele momento de oração com, né, orar nessa linguagem misteriosa, deixar o Espírito Santo me conduzir a orar segundo a sua vontade. Eu normalmente no meu tempo de oração trago a minha listinha, mas após isso, né, após orar como Jesus me ensinou, eu entro então, né, na oração em línguas, que é uma ferramenta para edificação pessoal. Agora, o que ele está dizendo é, se ninguém vai entender, então não faça isso, fale consigo mesmo e com Deus. Você não precisa pegar um microfone para orar algo que ninguém vai entender, se não houver intérprete. E aí que nós temos o dom de línguas e interpretação de línguas, onde uma pessoa pode estar falando até mesmo em línguas misteriosas, mas a outra vai ter a interpretação. Eu já vi isso acontecer em reuniões, onde Deus trouxe palavras extremamente específicas para uma congregação, né, de coisas que estavam acontecendo, coisas que estavam ocultas e foram ali reveladas, mas isso é Deus falando com o homem, vai haver interpretação para edificação coletiva. Se não tiver, não adianta ter só o labachures, porque o labachures ninguém vai entender. Então, no coletivo, precisa haver interpretação. Ah, mas em Atos 2, as pessoas estavam ouvindo cada um em sua língua, né? Então, eles estavam orando em idiomas que existem. Ou eles estavam orando em línguas que existem, o que é um milagre, porque eles não falavam essas línguas, ou eles estavam orando numa língua misteriosa e outras pessoas entenderam cada um em sua língua. Quer dizer, a mesma oração, cada um entendeu no idioma. É uma das, né, possibilidades também. Inclusive, eu já vi isso acontecer. Nós temos um amigo da família que uma vez estava ali no cantinho dele orando em línguas e passou, né, perto dele um judeu. E ele interrompeu a oração dele e começou a falar em hebraico com ele, e ele, desculpa, o que você está falando? Eu não falo essa língua. Ele, como não? Você está orando num hebraico perfeito. E aquilo deixou todos perplexos. Outra ocasião, num aconselhamento, um pastor amigo meu, ele começou a orar em línguas por instrução do Espírito Santo, sentiu que devia fazer aquilo no momento. E o outro homem que estava sendo aconselhado começou a chorar, porque na realidade esse pastor falou numa língua que aquele homem falava, mas ninguém mais na sala falava. Falou pessoalmente com ele. Mas aquele pastor não sabia disso, ele estava orando em línguas. Outra ocasião ainda, um pastor aqui da nossa casa que já está com o Senhor, né, estávamos numa viagem missionária na África e ele começou a pregar no dialeto. Ali a tradução precisava vir do português para o inglês, do inglês para o Swahili e do Swahili para alguns outros ainda dialetos menores. E esse pastor, ele falou direto na língua deles, pulou toda a tradução e trouxe uma palavra de conhecimento absurda sobre um dos pastores que estava vivendo em pecado. Ele foi confrontado publicamente junto com aquilo. Muitos pastores vieram à frente, começaram a se arrepender e houve um grande avivamento em toda aquela congregação, né? E isso é algo sobrenatural. Então, embora hajam momentos onde o Espírito traz alguém, permite que alguém possa falar num outro idioma, ou mesmo falar em mistérios e que outras pessoas entendam nesse idioma, isso diz algo a respeito da edificação coletiva. Marcos 16:17, Jesus diz o seguinte: e esses sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Peraí, na conversa de ir pregar o evangelho a todos os povos, os sinais que acompanhariam, Jesus está falando que um dos sinais que acompanharia que nós falaremos novas línguas, quer dizer, novas que não existiam ainda na época? Ou será que são novas línguas porque
Agora, 1 Coríntios 14, de novo, traz muita instrução para como isso deve ser feito, né, na edificação pessoal de maneira individual e que, se for feito no público, tem que ser de uma maneira que é edificante e não esquisita. 1 Coríntios 14, no versículo 13, antes do 14 que a gente leu mais cedo. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Mas se você está orando de maneira misteriosa, você também quer ser conduzido pelo Espírito Santo em como você deve orar e aprender como você deve orar. Por mais que não haja uma percepção talvez natural, mental, no seu espírito, você pode ter discernimento do que está orando. No versículo 18, ele diz: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. E no 19 ele diz: todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. O que está dizendo? Paulo está dizendo: eu oro em línguas mais que todos vocês, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas vão entender, porque a nossa reunião coletiva é para edificação, do que falar 10.000 em línguas. De novo, oração em línguas de maneira misteriosa, edificação pessoal. Para edificação pública, coletiva, precisa haver entendimento do que está sendo dito. Precisa, senão é uma parada muito esquisita. No versículo 21, Paulo continua dizendo: está escrito na lei, falarei a esse povo por intermédio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todas convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Então, a língua com interpretação é o sinal para um descrente e não para o crente. Quer dizer, não é algo que vai acontecer toda hora. Porque se alguém entrar e estiverem falando sem interpretação, vai pensar que é uma loucura. Agora, se alguém entra numa reunião e escuta alguém orando no dialeto, no idioma dele, isso é um sinal para o descrente. Da pessoa chegar e falar: nossa, você fala essa língua? Não. Mas você acabou de dar uma mensagem para mim? É um sinal para um incrédulo. Então ele está falando da gente saber ter discernimento, agir com sabedoria, não ser infantil no nosso conhecimento e agir de maneira sábia quando estamos, com outras pessoas no nosso meio. Então, vamos saber discernir essas 3 coisas. Existe uma edificação pessoal ao orar em línguas, orar em mistérios. Existe edificação coletiva, quando alguém traz palavra em mistério com discernimento. E existe um sinal aos descrentes, quando há uma língua existente sendo anunciada com interpretação também, para que todos possam ser edificados. Então, esses 3 tipos de coisas são reais nas Escrituras. E embora esse vídeo fale delas de maneira breve e simples, até porque o meu entendimento sobre essas coisas é breve e simples, eu quero deixar a recomendação de ler o livro Falar em Línguas e O Andar no Poder, de Dave Robertson. Tenho certeza que vai mexer com você essas 2 leituras. E se você talvez não está conseguindo ler o livro agora, assista o episódio do Fundamentos Doutrinários, o Falar em Línguas, onde você tem um episódio muito completinho sobre isso. Beleza? Dito isso, fica aqui, beijo grande, abraço gigante. A gente se vê no próximo episódio. Zé, mas só fala dos conteúdos do seu pai. Timóteo, Paulo, né?